Olá! Chegamos ao segundo dia da nossa semana de capacitação para a campanha de matrículas. Hoje convidamos o Pedro Neto, advogado e responsável por relações institucionais no ISAC, e o Pedro London, fundador da SPIN Educação. Eles vão nos mostrar como matricular alunos durante o ano todo, usando dados e pesquisas como os principais aliados de crescimento. Olá a todos, meu nome é Pedro Neto, eu sou responsável por relações institucionais aqui no ISAC. Estou muito feliz de atender esse convite do Sistema Positivo de Ensino, que em parceria com o ISAC está trazendo um conteúdo hoje para a gente compartilhar com vocês um pouquinho, né, aprender, trocar aprendizados sobre a semana de capacitação da matrícula positivo. Nós temos um convidado muito especial hoje. Trouxemos um parceiro nosso aqui, super especialista no tema, em captação e retenção, em olhar para dados, olhar para os números, para que a gente possa estruturar a nossa campanha de matrícula. Pedro London, bem-vindo. É um prazer poder contar contigo aqui. O Pedro London é fundador da SPIN. A SPIN é uma assessoria focada em crescimento das escolas, cujo objetivo é olhar não apenas para a captação, mas também sobre a retenção de alunos, que vai ser foco da nossa conversa aqui hoje, né, Pedro? Por favor, se apresente aí rapidamente, na sequência eu te devolvo a palavra. Obrigado, Pedro. Legal, né, o convite do ISAC, com a Positivo também, para a gente, é legal poder compartilhar esse conhecimento. Acho que todos nós somos entusiastas aí, né, desse processo todo de crescimento das escolas, né? Acho que a parte pedagógica tem bastante frente aí, mas a gente aqui na SPIN, né, o nosso foco, como você falou, realmente é auxiliar a escola no processo de crescimento. Então, captação, retenção de alunos e posicionamento. E é isso que a gente faz em escolas do Brasil todo, pequena, grande, barata, cara, todo perfil de escola a gente já conhece bem. Então é legal poder compartilhar aqui conhecimento com vocês também. Legal. Te agradeço aí por atender o nosso pedido. Eu queria te devolver aqui. Hoje a gente estava conversando hoje mais cedo, né, preparando aqui essa apresentação e tudo, falando um pouco dos desafios que as escolas têm enfrentado, né? E antes da gente entrar com mais detalhes sobre como que a escola vai montar essa jornada, né, de olhar ali para os seus dados e de restabelecer o crescimento da sua escola. Então, acho que até problematizando um pouco antes da gente começar a trazer a solução aqui hoje, olhando para a capacidade instalada da escola, né? Qual que é a capacidade limite de alunos que a escola tem ali dentro do seu prédio, dentro da sua estrutura física e também da sua estrutura do ponto de vista de recursos humanos, né? Muitas dessas escolas acabaram ao longo dos anos perdendo uma parte desses alunos. Então, hoje o que a gente vai olhar é para reconstruir, ou reorganizar a nossa jornada, buscando o seguinte objetivo: a gente quer lotar a escola de novo, tá, Pedro? Então eu estou colocando aqui um objetivo que eu sei que é grande, mas que eu tenho certeza que você vai ser capaz de ajudar aqui a gente a entender como que a gente faz esse sonho grande ser realizado. Você preparou um material, não é isso? Isso aí. E aí eu vou deixar você apresentar o material, na sequência a gente volta aqui com as nossas perguntas e respostas, nosso bate-papo. Legal, Pedro. A provocação que você faz é boa, né? Porque, na verdade, a gente, acompanhando as escolas aí do Brasil, de fato, o cenário competitivo ele tá maior, né? É mais difícil hoje para uma escola continuar mantendo no ritmo de crescimento. Algumas escolas já vinham num processo ou de estagnação ou de queda, e aí a pandemia veio e acelerou. E aí muitas escolas tentando voltar para o que já foram, talvez não, ou logo antes da pandemia, ou até antes disso, né? Algumas já voltaram a crescer e já estão num momento mais saudável, mas nem chegaram ali. E como você falou, o que dói é a ociosidade da escola, né? Realmente está ali. Então essa discussão toda, né? Quando, né, o tema agora da Semana da Positivo, de olhar toda a campanha de matrícula, enfim, como é que a gente coloca todo o time, né? Todo mundo em volta desse objetivo. E nessa provocação, Pedro, eu gosto de falar sempre que todos nós, né, que trabalhamos com educação, somos idealistas por natureza de querer fazer um mundo melhor, de tentar fazer, né, um bom ensino. Todo mundo que abriu uma escola foi lá para fazer com esse objetivo. Eventualmente teve alguma experiência não tão boa, ou estava procurando escola para os filhos e acabou falando, não, vou abrir uma escola que vai ser de uma forma diferente. Então a função social da escola está cheia de gente ali, né? Cheio de aluno. Cada aluno que está na sua escola, né? Na escola de quem está vendo aqui a gente aqui, e não vai na do concorrente, que na leitura de cada um assim, tem uma qualidade, vamos dizer, pior do ponto de vista de ensino, assim.
Se a gente consegue ajudar a escola nessa sua função social de crescer e gerar mais impacto, esse é o nosso sonho grande, como você falou, né? E aí isso reverte naturalmente também para a questão financeira, enfim, que é importante para a escola poder reinvestir, para ter todo o processo ali. Então, nesse sentido, Pedro, o que a gente identifica muito nas escolas, né, uma parte grande das escolas do Brasil, é que tem uma energia e um foco muito grande no pedagógico, que é natural, essa é a natureza da operação da escola. Só que ter um bom projeto pedagógico é premissa, mas não é o suficiente para a escola crescer. Então, as escolas que mais crescem não são necessariamente as que têm o melhor projeto pedagógico. Então, aqui a gente está falando com uma base de escolas que tem já um bom sistema de ensino, um sistema positivo, é super reconhecido, ninguém vai falar que o sistema de ensino é um sistema ruim, obviamente é bom, mas a escola poder usar isso direito e depois colocar isso em valor para as famílias é o grande ponto, né? Então, aí que está. Então, esse processo que a gente vai falar aqui hoje tá bom, então vamos dizer que eu tenho um bom pedagógico, né? Então é base ter um bom pedagógico. Mas o que mais eu preciso fazer para poder a escola crescer? E aqui na Inspin, né, a nossa metodologia, a gente, como falou, assessora escolas aí do Brasil todo, a gente tem uma metodologia que fala que a escola, para crescer, ela tem que cuidar de 3 pilares essenciais. O primeiro deles é a questão do posicionamento, né, que a grosso modo, uma família vai visitar 3 a 4 escolas para decidir que escola vai matricular o filho. Depois dela visitar 3 ou 4 escolas, ela conseguiu entender o que é diferente na sua escola? Ou ficou tudo muito parecido? Porque se for tudo muito parecido, aí eu vou pegar a escola que é mais perto da minha casa, que tem um prédio mais bonitinho e que eventualmente é mais barato, né? Porque está tudo muito parecido. Então, o primeiro ponto é que eu estou colocando a proposta de valor da escola mesmo, para não ser uma commodity. Então, vamos dizer, sistema de ensino, né, tem, por exemplo, mesmo da Positivo tem várias, talvez um concorrente seu vai ter um sistema da Positivo também. O ponto é como é que você coloca, como é que é o valor que você gera como escola em cima daquilo que você tem. E você escolheu a Positivo porque tem um projeto pedagógico que é legal. E a Positivo é a que melhor atende aquele seu projeto pedagógico. Então a fala está muito mais em cima da visão de educação, visão de mundo e por que está enxergando lá e por isso que a Positivo ajuda, por exemplo, do que falar só do ferramental. Então esse é o ponto. Então o posicionamento ele mora muito aí. Então como comunicar de uma forma clara e sedutora para a família o que a escola faz de diferente. Então esse é o primeiro pilar que a gente fala. Se você está sendo entendido como uma commodity, você já vai ter um grande problema que você vai entrar na disputa de preço, né? A família que vai estar aí vai ficar negociando com você desconto, porque tem um vizinho que está me dando desconto, eu vou para lá. E se você está na captação, você também vai falar, tá bom, mas o do lado está me dando tanto, quanto que eu dou? Se você entra na briga de preço, você já perdeu a briga, porque a pessoa não entendeu, não reconheceu essa é a escola que eu tenho o sonho de colocar meus filhos. E aí, quanto custa? Tá difícil para mim, você até negocia. Mas ela tem que primeiro entender o valor para depois valer o preço. Então, primeira parte do posicionamento. Segundo pilar que a gente fala aqui é muito da retenção, né, Pedro? A gente fala bastante disso, né? A gente, quando fala da semana de matrículas, entendo aí que a Positivo está olhando as dimensões todas, mas chega muito cliente aqui para a Inspin falando eu preciso da ajuda para captação de alunos. E aí quando a gente levanta os dados, eu falo assim, sua captação de alunos está ótima, você perde quase 1/3 da sua escola todo ano, 1/4 da sua escola todo ano, ainda bem que você tem uma boa captação. Porque ela não olha o processo de retenção. Como é que eu reduzo essa evasão? Então a gente vai falar dos processos de retenção e o que está envolvido aí. E o terceiro pilar, Pedro, é ligado de fato à captação, né? Então como é que eu vendo a escola, né? Como é que eu apresento essa escola para fora, tentando de novo sair da commodity, né? Nem falar um termo muito técnico, né? Sou sócio interacionista, sócio construtivista, sócio qualquer coisa que o pai não entende, e nem falar o que todo mundo fala, que eu sou uma escola de ensino de qualidade, que sou acolhedora e que trato cada aluno como indivíduo e não como um número, né? Que esses são os 3 argumentos que toda escola usa. Eu tenho ensino de qualidade. Mas para o pai, visitou 3, 4 escolas, todas vão falar a mesma coisa. Então, trabalhando essa tríade aqui, Pedro, é o que a gente sabe que a escola consegue crescer. De novo, tendo um bom projeto pedagógico, fazendo essa tríade, ela vai voltar a crescer. E aí acho que a grande provocação nossa aqui, né? Que tipo de dados que a escola pode olhar, né? A escola, em geral, ela não cuida muito de ter bons dados bem estruturados para que o gestor, né, a gente está falando aqui provavelmente com muita gente que é da equipe da gestão, consiga tomar decisões conscientes e saber onde, por exemplo, está o problema de evasão, onde está o problema da captação. Então, a gente vai percorrer aqui hoje, na proposta que a gente falou aqui, né, de mostrar um pouco quais são os dados que podem ajudar o gestor. Então, vamos lá. Primeiro, olhando no pilar da retenção. Vamos focar hoje na retenção e na captação, né? Bastante na retenção e na captação um pouco também. Quais são os dados que a escola pode olhar para ajudar nesse processo de retenção? Aqui, Pedro, a gente
conhece bastante, né? Você também, a gente conhece muito o dia a dia de gestor de escola, que não é fácil, né? Para coordenador, para diretor, para todo mundo que está na escola, sabe que o dia a dia ele é massacrante, assim, né? Um rolo compressor. E aí você atende uma família, atende outra, e você acaba não organizando as informações que você já tem para saber onde está o seu problema. Então, o primeiro ponto que a gente fala é esse registro das informações internas com a equipe. Então, uma ferramenta que a gente propõe aqui, que qualquer escola pode fazer, esse painel, ele resume o quê? A gente listar todos os alunos que estão matriculados na escola e a gente classificar eles em 3 status. Tanto o aluno quanto a família daquele aluno, né? Mas quais que estão satisfeitos, que é o que está em verde aí no quadro, quais que apresentam questões, então qualquer seja, de qualquer natureza que tenha alguma questão. Então, por exemplo, uma família de educação infantil. A criança, mãe de primeira viagem, está deixando o filho lá, todo dia sai da escola, a criança chorando do colo dela, ela sai chorando também, sai deprimida e tal, então isso é um atrito. A outra é um aluno de 6º ano, por exemplo, que não está conseguindo se integrar com os amigos, está sofrendo bullying, alguma coisa assim, isso é um atrito. Outro é lá no 9º ano, quando o aluno não está conseguindo acompanhar o pedagógico. Então, isso são atritos que podem levar à evasão. E isso, né, a gente está falando desse conteúdo agora no primeiro semestre. É no primeiro semestre que você tem que mapear para poder fazer um plano de ação e não deixar para o segundo semestre. Quando você começa a mapear, então, esse segundo status, que é o que apresenta a questão, você já começa a saber onde você tem que atuar. E o terceiro status, que é o que está em vermelho aí, que é um insatisfeito, que é aquele que já sinalizou que eu vou ficar na escola até o final do Fundamental 1, vou ficar até o final do ano, eu vou tentar, mas que já sinalizou para a escola que não está interessado em continuar por uma série de questões. Para a gente, Pedro, o único ponto que a gente coloca como atenção, né, é esses 3 status que eu falei, mas tem um quarto, que é o sem informação. A escola assume que aquele que não fala nada está satisfeito, e não é verdade. Eu preciso ter uma evidência de que ele está satisfeito. Então ele participou de uma reunião, eu vi que ele foi elogioso ali, eu estava no portão da escola, vi que ele foi elogioso, vi algum atrito, mas se ele está quieto, ele pode estar ali super frustrado, mas ele não está trazendo isso para a escola. E é aí que a gente quer focar. A gente brinca aqui, Pedro, que em geral a escola ouve os 10 a 15% dos alunos que amam a gente, né? Então ela inclusive infla o nosso ego, porque tudo que a gente faz, eles falam, nossa, vocês são incríveis, nossa, essa escola é maravilhosa, e a gente sai de lá achando que a gente está fazendo a melhor escola do universo, né? A gente ouve os 10 a 15% que reclamam de tudo que você faça, que são aquelas famílias que de fato são mais complicadas, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 reuniões de atendimento e não resolve o problema dela. Só que a gente deixa de cuidar de 70% a 80% que é o que está no meio, que é aquele cliente silencioso, e é ali que mora a evasão, porque o cara que está te elogiando não vai sair. Aquele que está sempre reclamando, ele faz tanto barulho que ele sempre vai estar atendido. O problema é quem está insatisfeito que está ali no meio. Então, quando a gente começa a ter esse painel aqui, nesses 3 status aí, né, o satisfeito, apresenta questão, insatisfeito e o sem informação, só para a gente mostrar aqui esse exemplo é uma escola de 557 alunos aqui, onde lá embaixo, naquela linha azul ali, né, dá para mostrar ali, 61% das famílias foram classificadas como satisfeitas. Só que isso não é uniforme. Lá na minha educação infantil eu estou com 52%, aquele quadrinho vermelho que está ali. E dentro da educação infantil também não é uniforme, porque o meu G2 está lá com 80% de satisfação, mas o meu G4 está com 34% de satisfação. Então, eu como gestor, eu como coordenador, como diretor, ou a equipe toda envolvida da escola, como é que a gente ajuda ali no G4? O que está acontecendo ali? Que pode ser uma professora que está com dificuldade de gestão de sala, está com dificuldade de relacionamento com as famílias, ou não é a professora também. Pode ser que tenha um aluno ali que tem uma questão específica, está muito agressivo, está mordendo todo mundo e tal, então aquilo está gerando um baita treta entre as famílias que falam que vão tirar da escola se não resolver aquele aluno que está batendo nos outros ali, né? Tá bem comum essa situação esses últimos anos, assim, tá bem evidente, né? Então, esse exemplo aqui, Pedro, é um que você vê como os dados que já estão na escola já ajudam a gente a saber onde que eu tenho como gestor que colocar a energia, porque a evasão vai ser ali. Não vai ser no ano, por exemplo, no G2 que está todo mundo feliz. Vai ser ali que vai ser a evasão, no G4. Então, quando você começa a organizar essa informação assim, você já começa a tomar decisões mais conscientes, né? Além disso, a gente gosta muito das pesquisas, né? A gente falou bastante disso também, né? A gente recomenda que seja feito pesquisa de satisfação, porque aquele primeiro dado a gente tem uma organização, mas ainda tem um viés da nossa interpretação. Quando a gente faz uma pesquisa e fala para o pai colocar para a gente, ele traz para a gente já em natura, né? Chega ali o que é a percepção dele. Às vezes ele tem até vergonha de falar para alguém, ou ele já falou para a professora não encaminhou, aí ele tá bom, mas quando vem a pesquisa ele fala, não, agora eu vou falar. A gente usa, né, uma pesquisa de satisfação que pega vários elementos, mas o que está bem disseminado no mundo todo tem uma metodologia que chama NPS, que é o Net Promoter Score, que certamente todo mundo que está ouvindo aqui já respondeu como pessoa física, que é de 0 a 10 o quanto você indicaria, sei lá, esse negócio para um amigo ou colega.
Tem uma vasta literatura sobre essa metodologia, né? Ela está bem consolidada, no mundo inteiro tem vários segmentos que usam, e no Brasil também em educação hoje já está mais conhecido. Então a gente consegue comparar, né, uma métrica comparável, e a gente consegue comparar com outras escolas para saber se as escolas estão com a gente, se estão bem ou se estão tão mal. E esse quadro que eu estou mostrando aí é o resultado de uma pesquisa de uma escola que a gente aplicou este NPS, e uma nota ali que a gente recomenda, né, que esteja, o NPS ele vai de menos 100 a mais 100. Acima de 75 é chamada de zona de excelência pela metodologia, né? Mas a gente fala que a escola deveria estar pelo menos entre 80 e 85. Então nessa escola que eu estou mostrando, né, o primeiro quadro ali de cima ali, ele mostra uma nota de 66, tá? Que, ou seja, está abaixo do que a gente gostaria, mas ele tem ali no primeiro quadro esquerdo ali, superior, ali, a educação infantil. Lá na educação infantil o NPS está de 80, então está um bom NPS. Então ali a escola tem um bom grau de satisfação. Uhum. Só que quando ele passa para o Fundamental 1, esse NPS cai de 80 para 54. Aí ele sobe um pouquinho para o Fundamental 2 para 61 e para o médio para 81. Então, de novo, como gestor, onde que eu tenho que atuar aqui? O meu problema, sem dúvida, está lá no meu Fundamental 1 nos iniciais, nesse caso que eu estou mostrando aqui. E o que a gente gosta de mostrar, Pedro, é que se você olhar aqui, o que está em vermelho são os detratores. São aqueles que pela metodologia deram nota abaixo de 6. O que está em verde é os promotores, que é da nota 9 ou 10, e o que está em amarelo são os neutros, que dá 7 ou 8, que é aquele que não indica tanto o seu negócio, mas também não está falando mal. Você vê que os detratores não são tantos assim. Não é que tem tanta gente odiando a sua escola. Se tivesse, já nem estava aí. O grande problema está nos neutros, que são aqueles que não estão muito satisfeitos ali com a escola, não estão encantados com a escola. Então lá no meu Fundamental, nos iniciais, eu tenho 1/3 das famílias falando que a escola é ok. Então se o vizinho do lado dá um desconto, ou se faz qualquer outra coisa, é esse cara que ele vai embora, porque ele não está fidelizado, né? Não está ali. E lá na minha educação infantil, que eu estou com o NPS de 80, eu tenho 85% das famílias dando nota 9 ou 10. Então ali eu estou com o pai mais ganhado ali, né? Então é assim que a gente consegue olhar. Então na pesquisa a gente depois aprofunda em vários elementos, enfim, mas acho que aqui a gente pode olhar direto até os dados, né, que a escola tem. Vamos pegar o último ano e olhar a evasão do último ano? Normalmente o gestor olha a evasão de uma forma geral, mas você consegue saber coisas muito interessantes só de você organizar os dados. Então esse quadro aqui também é uma outra escola, tá? Estou falando de outro exemplo, onde a evasão total foi de 10,4%. Como é que a gente calcula a evasão? É importante para as pessoas saberem como é que está aqui. A gente pega o total de alunos que tinha matriculado no final do ano, lá em novembro, por exemplo, tira os formandos, porque esses não são passíveis de renovar, e aí daqueles que poderiam ter renovado, quantos renovaram? E aí você calcula a evasão ou a fidelização, né? Quanto ficou ali. Então nesse caso eu estou mostrando uma evasão de 10,4%, que é um bom percentual. Mesmo sendo um bom percentual, olha aqui, né? Tem o quadro mostrando educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2 e médio. Nessa escola aqui, que teve 10,4% de evasão, no Fundamental 2 a evasão foi de 15%. Então bem maior do que a média da escola. E em número absoluto, ela teve 68 evasões, 29 vieram no Fundamental 2. Então a maior dor desta escola que a gente está apresentando aqui é o Fundamental 2. E muitas vezes o gestor não olha nessa fragmentação para fazer, entendi qual que é o segmento que está. Se eu dou uma explodida ainda mais nesses dados e começo a olhar isso aqui por ano, por turma, por exemplo, eu tenho aqui cada círculo desse é um segmento, então tem educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio. E quando a gente vai olhar dentro dos segmentos, uma coisa que é muito curiosa nessa escola aí, que é baseada aqui em fatos reais, lá no Fundamental 2, por exemplo, que teve 15% de evasão, a evasão é esperado que no nono ano tenha uma evasão maior, né? Sempre no final do segmento a evasão é maior. Mas uma evasão de 20% no começo do segmento não é normal. E depois no sétimo ano a mesma coisa, né? No sexto ano 20%, no sétimo ano 17%. Por quê? Em geral as famílias ficam, por exemplo, educação infantil e falam, e agora, será que eu fico aqui pro Fundamental 1? A hora que ela decide, não vou ficar, ela não tem muito porque sair ao longo do segmento, ela vai ficar até o quinto ano. No quinto ano ela vai se perguntar de novo, será que eu fico aqui no Fundamental 2? Então, nesses anos de transição, mais comum ter evasão. Mas início de segmento, quer dizer, ele tomou a decisão de ficar e ele saiu no primeiro ano, então você teve um problema lá na sua transição de segmento. Alguma coisa aí não aconteceu. Muitas vezes as escolas têm gestões diferentes, alguma coisa assim que gera ali. Então, Pedro, a grande provocação aqui de novo é como os dados ajudam a gente a entender onde está o problema. Então a gente saiu de um macro lá, onde nessa escola que eu estou dando exemplo, ela tem um problema lá no Fundamental 2, por exemplo. Aí quando eu mergulho no Fundamental 2, eu vou ver que o meu problema está lá no começo do segmento, que não é normal. Então eu tenho que cuidar bastante da transição do quinto para o sexto ano, por exemplo, nesse exemplo da escola. E o próprio sétimo ano. Alguma coisa ali não está legal. Eu gerei uma expectativa que foi frustrada. Então quando o gestor começa a ter isso, de novo, o tempo do gestor é muito precioso.
ele tem que saber aonde que ele tem que canalizar a energia para cá. Então, nessa frente de retenção, a gente olha bastante essas dimensões para ajudar com dados o gestor a saber onde que ele tem que atuar. Então, isso aqui que eu fui apresentando, toda escola consegue fazer. Independente de estar, né, com a SPIN, com o Isaac, alguma coisa. Hoje, esses dados, boa parte você tem, ou uma pesquisa de satisfação você pode fazer. Lógico, se alguém ajudar, pode ser que encurte os caminhos, mas isso aqui é possível de ver. A escola tem esse dado, né? Isaac, inclusive, organiza muito desses dados, né, iniciais ali, por exemplo, que dá para extrair boa parte disso para saber o que está acontecendo em cada segmento ali. E quando a gente vai para a captação, Pedro, quais são os dados ali, né? Primeiro, captação, a gente sempre gosta de falar que o segmento educacional como um todo, ele é muito amador no processo de venda, né? A gente tem segmentos que sabem se vender muito melhor, né? A escola, é óbvio que é uma venda muito mais complexa do que vender geladeira, né? Geladeira você fala das características técnicas dela e o preço, você não tem grandes atributos de valor ali. A decisão de uma família para escolher uma escola é bem mais complexa, tem muito mais elementos, muito mais variáveis. Mas, ao mesmo tempo, existem técnicas que você aumenta bastante a conversão e olhar o funil de vendas. Então, quando a gente está olhando os dados que a gente gosta de percorrer aqui, eu vou dar 2 exemplos aqui, né, de uma escola A e de uma escola B e o que muda, né, nesse processo de captação. Então, uma escola A, ela recebe 200 contatos. 200 pessoas ou ligaram para a escola, ou mandaram um WhatsApp, ou apareceram na porta. 200 pessoas estavam interessadas em conhecer aquela escola. Essa escola, ela conseguiu converter desses 200 contatos 40% em visitas, ou seja, ela gerou 80 visitas. E aí, depois dessas 80 visitas, ela conseguiu gerar 24 matrículas, então ela converteu 30%. Então, essa escola gerou aí, saiu de 200 contatos e gerou 24 matrículas. Esses percentuais, então esses 3 dados são fundamentais, né? Os dados primários, né? Contato, visita e matrícula, e os dados secundários, que é a conversão entre cada etapa dessa aqui. Se a gente olhar aqui, esses dados nem estão tão terríveis perto em média de mercado. Só que eu tenho uma escola B que tem mais consciência do processo de venda e ele tem os mesmos 200 contatos. Só que ele consegue converter aqui 50%. E aí tem 100 visitas. A outra escola tinha 100, 80, essa aqui está com 100. E no final dessas 100 visitas ele converteu em 40 matrículas, porque ele converteu 40%. Então uma escola fechou 24 matrículas e a outra fechou 40 com os mesmos 200 visitas. Então, o processo comercial ele ajuda muito como é que eu diminuo essas perdas, né? Então, muita escola que a gente está falando aqui, e até por esse cenário que a gente falou no começo, né, de perdeu muito aluno, já teve mais alunos lá, foi perdendo ao longo do tempo, eventualmente até está sem dinheiro para fazer grandes investimentos em marketing. Então, o que a gente fala seria sempre bom poder fazer investimento, a gente recomenda. Mas começa trabalhando esse funil, como é que eu consigo aumentar a boca do funil aqui para você, sem ter que investir R$1 a mais em marketing, ser mais eficiente. E às vezes isso aqui parece simples, mas nesse exemplo aqui, se eu estou falando de uma escola que gerou 16 matrículas a mais aqui, uma escola de R$800 de mensalidade, eu estou falando de R$153 mil a mais por ano, e se essa família for ficar 10 anos, por exemplo, você tem irmãos, tem tudo, eu estou falando de R$1,5 milhão de reais. Parece besta, Pedro, mas faz toda a diferença, cara, toda a diferença. Então esse 24 para 40, a gente projetando para uma escola maior, para mais volume, de novo, trazendo irmão, caramba, a variação é muito grande. Então esse é o dado que a gente mais gosta, olhar o funil de conversão dentro de escola. Então, para essa provocação inicial, né, a gente retoma, que é o que você falou no começo, assim, a escola, a gente falou, né, não é só ter um bom projeto pedagógico, isso é premissa, mas ela tem que fazer outras coisas. E para fazer outras coisas, os dados e as pesquisas ajudam muito. Então a gente pincelou aqui, mas a gente reforça que a tríade, né, do crescimento é olhar esse posicionamento, a retenção e a captação. Então deu para ilustrar um pouquinho alguns dados que a própria escola poderia pegar hoje para acompanhar o que está sendo feito. Excelente, Pedro. Eu acho que você percorreu a jornada completa do que é que a escola precisa fazer, né? Entendendo que ela precisa saber, principalmente, eu acho, comunicar, né, o seu diferencial. Então, muitas vezes a gente tem um diferencial, a gente reconhece que a gente tem um diferencial. Muitos pais reconhecem esse diferencial e, por causa disso, estão há muitos anos com a nossa escola. No entanto, aquilo não está formalizado e aquilo não está dentro do processo de venda, ou seja, do processo de apresentação da escola para as novas famílias, né? E aí a gente precisa de um tempo de convivência que ele não existe naquela primeira entrevista quando a gente está recebendo uma visita. Então, acho que a gente entender o que é essa proposta de valor e trazer ela para a nossa comunicação, tanto verbal quanto do ponto de vista de documentação, do que a gente tem para entregar para a família também, ou do que ela vai enxergar quando ela
passar pela nossa escola, né? Ou seja, quando ela fizer uma visita presencial, quando ela circular o nosso prédio, a gente deveria ser capaz de, em todos esses momentos, comunicar essa proposta de valor. E você trouxe aqui também a importância além de comunicar, né? Como que é que a gente efetivamente transforma isso em matrículas. Lembrando a gente o seguinte, que as matrículas elas são de caráter anual, então todo ano a gente precisa não apenas matricular as famílias novas, captar famílias novas, mas a gente precisa principalmente, né, eu acho que isso está muito presente no que você compartilhou com a gente hoje, garantir a rematrícula dos alunos veteranos. Então acho que a escola precisa colocar bastante intenção, bastante energia nisso. Logo na sequência eu acho que eu vou provocar você um pouquinho aqui a dar um pouquinho mais de informação mesmo pra gente. Legal. Aproveitando que a gente tem ainda um tempo aqui pra gente entender como que é que a gente pode fazer isso. E finalmente chegando lá no final do processo em uma campanha de captação que fica para o segundo semestre, que está focada em conseguir comunicar essa proposta de valor, conseguir eventualmente utilizar a boa experiência e recomendação das famílias que estão vivenciando a rotina na nossa escola para poder não apenas indicar a nossa escola, e aí você falou ali do topo de funil, né? Eu acho que em 99,9% das escolas elas vivem de reputação, elas vivem das indicações, né, de alguém que já frequentou a escola ou de alguém que está frequentando a escola, muitas vezes até os próprios pais de alunos, né, que tiveram uma experiência muito boa lá atrás quando estavam no seu período escolar e que acabam retornando na escola para matricular os seus filhos, ou alguém que está indicando aquilo porque de fato está se sentindo muito assistido na escola, né, muito bem atendido na escola. Então acho que a indicação é um grande canal de aquisição de novos clientes para todas as escolas. Então olhar para essa jornada de retenção vai também ajudar a gerar mais leads, ou seja, o topo do funil lá no nosso processo de venda no segundo semestre, né? E depois para a gente olhar para dentro do nosso funil, entendendo como que é que a gente vai passando cada família por cada uma das etapas, sendo o mais eficiente possível até chegar no momento desejado, que é o momento de assinatura de um novo contrato, de um aluno novato que vai entrar na nossa escola e depois a gente poder replicar a jornada da rematrícula nessa família que chegou para que no próximo ano ela seja uma família de retenção e, consequentemente, a gente venha crescendo com o tempo, né? Mas você me fez refletir um pouco aqui sobre os desafios que estão postos na escola, né? Então, eu queria até trazer alguns dados aqui que eu acho que ilustram bem um pouco do desafio que a gente enfrenta nas escolas, sabe, Pedro? Eu vejo, London, que muitos mantenedores nos procuram e falam assim, poxa, eu tô muito demandado, né? Eu tô com a agenda absolutamente tomada e eu costumo trazer um dado estatístico que explica bem isso, né? Que é a taxa de natalidade das famílias atualmente. Quem está na escola há 10, 20, 30 anos vivenciou uma taxa de natalidade maior. Eu costumo dizer o seguinte, uma escola que antes tinha 500 alunos, elas tinham 250 pais, 250 mães com quem a gente precisava se relacionar. Hoje a gente precisa se relacionar com o dobro de pais, né? As famílias têm, as que consomem educação privada no Brasil, na média, 1,2 filhos, ou seja, a grande maioria tem um único filho. Então, para ter os mesmos 500 alunos, hoje a gente tem que se relacionar com 400, 450 pais, 450 mães. Então, é óbvio que o nosso trabalho aumentou, não é apenas uma percepção, ela de fato aumentou. E a gente precisa se preparar para essa jornada. Como se não bastasse, o índice de natalidade caindo, a gente também tem um desafio maior em se manter crescendo, né, num mercado que ele está decrescendo por natureza, ou seja, acho que aqui tem uma segunda mensagem, né, para quem está nos escutando hoje, que é não permaneça imóvel. Se você ficar parado, por estatística, a escola vai decrescer. Então, de fato, a escola precisa colocar energia aqui, né? A gente precisa colocar força para sair desse lugar da inércia e, de fato, criar um plano de crescimento. Então, acho que esse também é um dado estatístico importante.
E você citou algo que também é fonte da nossa conversa aqui hoje, né, para a gente falar dos impactos financeiros da retenção, da captação e, consequentemente, do crescimento da escola, o que é, de certa forma, óbvio, né? Se a gente tiver menos alunos, a gente vai estar com menos orçamento para fazer mais coisas dentro das nossas escolas. Vamos precisar ajustar a folha, vamos precisar ajustar o tamanho do prédio, etc. Então, ainda tem um motivo financeiro aqui para a gente buscar esse crescimento, né? Na medida em que a gente cresce, a gente tem mais recurso financeiro para investir na escola e aí continuar trazendo novidades pedagógicas, continuar fazendo aumentos e novidades do ponto de vista de estrutura física, predial, e também investindo na nossa mão de obra, tão importante para a gente formar os nossos alunos, né? Então eu queria, na largada, te perguntar um pouco aqui o seguinte: quando a gente fala do ponto de vista de custo de aquisição de um cliente, né? Pensando nesse aluno de captação versus o aluno de retenção, a gente também vai conseguir encontrar uma justificativa financeira que fale para a gente focar nesse aluno que já está dentro da nossa escola. Isso também faz sentido do ponto de vista financeiro? Não, faz sim, Pedro. Tem um, como você trouxe mesmo, né? Uma boa visão geral, porque é isso, né? Você trouxe até a questão do problema geral da escola, a situação do mantenedor. Eu acho que tem um ponto aí que é importante. Vou retomar antes de responder objetivamente a pergunta aí que você colocou. Que é isso, esse dia a dia do gestor não está fácil, né? Ele está com muito mais família para se relacionar, como você falou. A gente tem hoje casos de conflitos muito mais complexos, né? Que a gente tem os alunos trazendo uma questão, os pais chegando a um tom mais agressivo. Então, a demanda de trabalho da escola aumentou e esse esforço de trazer alunos novos tal também aumentou. E, infelizmente, o mercado não vai melhorar, né? Vai só ficar mais competitivo. Então, o que a gente sempre provoca tá bom, isso é dado do problema. Então, o ponto aqui que você vai fazer, o que você falou, não dá nem para ficar parado esperando, né? Foi até curioso no stand do Isaac, lá na BET, que teve esse ano, a apresentação do João Branco, né, que era o CMO do McDonald's, contando como o McDonald's, que era o líder de mercado, que viveu muito tempo aqui, muito tranquilo, teve que se reinventar todinho, porque chegou um concorrente, que é o Burger King, e começou a bater ali, né? Então, ele apresentou de uma forma muito legal. E a gente vê muitas escolas nesse lugar, né? Um lugar de esperando que, bom, deixa eu ver se vai melhorar. E não vai. E não tem mais recurso para investir e precisa fazer. Então, esse olhar, Pedro, é isso. É muito mais fácil, né? Eu primeiro vou responder de uma forma, como você falou, até óbvia, né? Acho que para uma família escolher uma escola é um processo que é complexo, né? Ele leva várias coisas em consideração, o que ele vai estar. Depois que ele entrou na sua escola, ele já criou relação com os amigos do filho, ele já criou relação com os pais. Quer dizer, você tirar uma criança de uma escola tem uma dor intrínseca aí tão grande envolvida, quer dizer, então deveria a gente conseguir manter ele, porque para ele tirar já é difícil. Então, o nosso esforço de manter uma família é muito menor do que trazer uma nova, que não te conhece e que vai, né, visitar 2, 3, 4 escolas e que a comparação às vezes nem é justa, né? A gente faz muito paralelo com entrevista de emprego. Vamos dizer, nas 3 instâncias que a gente tem lá de contato, visita e matrícula, tem uma primeira etapa que é o currículo, né? Você manda o currículo, o cara lê o currículo, nem sabe quem está atrás ali, não vai, e vai ver, vai separar e vai descartar um monte de gente sem nem saber. Então alguém está entrando no site da sua escola, vai bater o olho na sua, na outra, e está descartando sem nem você saber quem ele é, tá lá. Aí tem aqueles que a gente consegue trazer para uma entrevista ou para visita na escola, que aí durante talvez 40 minutos de conversa, 1 hora de conversa, eu vou conhecer um pouco mais quem é aquela pessoa e aí já tem uma ideia melhor. Mas o ideal seria poder conviver. E nesse processo de captação, dificilmente você vai conviver com ele para ele ver a sua prática e ver o que está acontecendo. Então, o esforço natural para você manter alguém que já está na sua escola e a força para você trazer alguém de fora é bem diferente. Então, é em torno de 1/4, né? O custo para você trazer uma família nova, ela é bem maior, né? Quer dizer, reter a sua família custa 1/4 do valor de você atrair uma família nova. Incrível, né? Então, assim, inclusive do ponto de vista financeiro, a retenção se justifica, né? Exato. E aí eu estou entendendo o seguinte, Pedro, nós estamos falando o seguinte: a gente tem uma receita recorrente da qual a gente não pode abrir mão, porque ela é o sustentáculo da escola, né? Um dos pilares de sustentação da escola particular, naturalmente, são as mensalidades que são pagas, Sim. que a gente vai utilizar para manter nossa estrutura física, para manter uma mão de obra super qualificada, para manter um material didático à altura do projeto pedagógico que a gente se comprometeu com as nossas famílias. Então, eu estou entendendo o seguinte: quando a gente fala em crescimento, a gente está falando em, olha, eu tenho uma receita recorrente
que eu necessariamente preciso mantê-la. E para mantê-la, eu preciso ter uma estratégia. Essa é a estratégia de retenção. E eu já conversei contigo em outras oportunidades também, onde você me trouxe um exemplo que ficou marcado na minha cabeça, como a longa jornada para que uma família que está matriculada na escola, que um dia confiou na gente para vir matricular aqui dentro da nossa escola, ela vem se desgastando até o ponto dela se interessar pela escola vizinha. Então, dentro da estratégia de retenção, a gente precisa entender que na maior parte dos casos, não é uma ruptura abrupta, né? Essa família não vai chegar, acordar e falar, não, Exato. Nunca mais quero ver o London na minha frente, eu não vou mais matricular, nunca mais meu filho lá na escola. Esse é um processo que é um processo longo, um processo tão longo quanto o nosso próprio ano letivo, né? São 200 dias letivos. O inverso também é verdadeiro. A gente tem 200 oportunidades para encantar esse pai. Então, nesse processo de ruptura, para dar o exemplo aqui que você trouxe lá atrás para mim, que eu queria resgatar ele aqui para o nosso bate-papo hoje, são pequenos desgastes que, na medida em que eles acontecem, fazem com que a família, de alguma forma, vá se interessar por saber quais são as outras escolas que tem ali, qual que é a proposta de valor dessas outras escolas que existem ali naquela mesma cidade ou naquela mesma região, e dali a gente começa efetivamente a perder aquele aluno. E aí você falou aqui, por exemplo, da pesquisa de satisfação, que eu imagino que seja uma das formas da gente conseguir escutar essa família, né? Então eu queria entender um pouco contigo aqui, para além da nota do NPS, entrando aqui na pesquisa de satisfação e entendendo o que é que a gente pode perguntar, como que é que a gente deveria olhar para essa família e de fato conseguir perceber se essa família está mais próxima ou eventualmente se distanciando de alguma forma ali da nossa escola. Boa, Pedro, boa. Boa pergunta, e eu vou até pegar na sua fala até anterior, você usou uma palavra de intencionalidade, né? Quando a gente fala de retenção, é muito curioso como a percepção da escola no geral eu vou focar em fazer um melhor projeto pedagógico, né? Vou falar o tal do ensino de qualidade. Vou lá focar, vou fazer formação de professor, estou focando ali. Que é uma intencionalidade fundamental, porque é a base inicial. A escola vive disso, é isso que ela faz, né? Até pela sua função social, de novo, aí tá. Só que não existe, em geral, uma intencionalidade da retenção. Uma intencionalidade de qual é a agenda de todo mundo que está envolvido na escola para cuidar do processo de retenção. Então, a gente usa também o exemplo do restaurante lá, né? Você pode ter um restaurante perto aí da sua casa, Estrela Michelin, chegou na cidade lá e você marcou um encontro lá com sua namorado, marido, esposa, quem for. E aí, quando você vai jantar naquele restaurante, você chega um dia à noite, que tá meio frio, meio chovendo, aí você vai tentar parar o carro na porta e não acha. Você vai achar lá, não sei aonde, para o carro longe. Aí no caminho, com a chuva, escuro, tal, você abre um guarda-chuva que você tinha ali no carro, mas a calçada toda esburacada. Aí, sei lá, sua esposa foi lá e tropeçou e já ralou o joelho. Então toda a experiência que foi acontecendo até ele chegar no restaurante, aí chegou no restaurante, o maître não tinha reservado a mesa, aí quando foi pra mesa o garçom demorou para tirar o pedido, quando veio o pedido veio errado, tanto faz se o prato é bom ou se não é. Então se o restaurante, isso vale para restaurante, vale para qualquer tipo de negócio, não vale você olhar só o seu prato principal, você tem que olhar tudo o que está envolvendo. Então a escola às vezes peca em não olhar a jornada como um todo, que é a palavra que você usou também, né? Então como é que eu olho a jornada como um todo e onde está gerando esse tipo de atrito? Porque o pai não vai sair por uma coisa específica. Normalmente não é tão simples assim, é mais complexo. Então é uma relação do dia a dia que vai desgastando. E aí, Pedro, já trabalhei com e-commerce, por exemplo, né? Você tem um consumidor que você não sabe exatamente quanto é e vai lá e compra e vai embora, você não sabe como é que foi direito a jornada dele. Na escola a gente tem esse privilégio de ter 200 dias letivos para perguntar para ele aí, o que você está achando, onde que eu estou errando, onde que eu estou acertando. Então, a pesquisa, como você falou, é um ótimo sinalizador, porque ele está falando direto para você, estou satisfeito, não estou satisfeito, e a questão é você criar uma boa pesquisa para tentar identificar o que é aquilo lá. Como eu estava mostrando aqui também, né, muitas vezes a família, esse desgaste vai acontecendo, ele fica incomodado com alguma coisa, ele leva eventualmente para o professor. O professor não dá o devido endereçamento daquilo. Então não chega no coordenador e não chega no diretor. Então a informação já está na escola. O ponto que a gente bate também nessa questão da intencionalidade da retenção é o que você vai fazer com o plano de ação. Você faz a pesquisa de satisfação. Um monte de gente colocou uma insatisfação com determinada coisa. O que você vai fazer com aquilo?
Então, o processo, a gente fala muito do processo, porque ele tem a primeira coleta de dados, para você saber o que está acontecendo, mas o plano de ação depois é tão importante quanto. E aí que mora um perigo também, porque o dia a dia da escola, como ele é massacrante, você vai só matando um leão por dia, você não cuida de ações estruturantes que poderiam estar ajudando ali. Então, acho que nesse sentido da intencionalidade, o ponto principal é saber onde está o problema por pesquisas, coletando as informações internas, e a outra é criar plano de ação. Tem um exemplo que a gente falou também, lembra? Aquele dia que quando a gente consegue levar, aqui na Espinha a gente tem vários clientes, a gente vai amadurecendo, né? Mas tem que ser uma cultura. A cultura é de que todo mundo está na escola, está preocupado em reter aluno. Então, um professor de vôlei lá, do extracurricular, mesmo da tarde, fazendo com o grupo de vôlei, que treina lá, tudo faz muito tempo junto, vai participar de campeonato e tal. Um professor de vôlei viu os alunos do 9º ano se reunirem no canto da quadra ali e falar, então, estamos tentando ver para uma outra escola que é mais forte de ensino médio, vamos ver se a gente vai junto para levar o time todo, para não ficar separado e tal. Ele ouviu aquilo, não era o papel dele talvez intervir naquele momento, mas ele foi e avisou, né, a pessoa que cuidava, por exemplo, do painel de retenção, ou a própria coordenação do médio. E aí a pessoa da coordenação do médio, preocupada também em reter aluno, ele não quer chegar lá e tirar satisfação, o professor de educação física falou que vocês estão pensando em sair. Mas vai lá e começa a puxar um papo, e aí, como é que vocês estão? Tá, normalmente o coordenador de ensino médio tem mais essa relação, né, com o aluno mais próximo, é muito mais o aluno presente do que a família. E aí esses alunos trouxeram, é que a gente está pensando, a gente está preocupado, porque a gente quer ir para uma escola mais forte, que a gente quer passar para um vestibular e tal. Falaram, vamos fazer um papo então? Vamos marcar uma reunião? E marcaram uma reunião com esses alunos, junto com as suas famílias, trouxe aluno que decidiu ficar no ensino médio, aluno que ficou no ensino médio e passou no vestibular, e falou, vamos colocar o problema na mesa aqui? Vamos falar, qual é a dúvida de vocês? E foi tratando cada uma das objeções. E aí todo mundo falou, nossa, é verdade, eu tinha uma impressão que é uma escola fraca, mas não é, entendi que tem esses indicadores. Isso é uma cultura de retenção. Está todo mundo envolvido. E está na mão do gestor fazendo isso a partir dos dados que ele tem. Muito legal. Eu acho, Londa, que você trouxe um ponto aqui que talvez seja um dos maiores desafios dentro do ambiente da escola, falando especificamente para o mantenedor, que é com quem a gente está conversando aqui hoje, né? O mantenedor, ele tem um desafio muito grande, porque ele, enquanto mantenedor ou efetivamente diretor da escola, ele não vai conseguir fazer esse processo de encantamento com todas as famílias. Né? Ele não vai ser onipresente em todas as situações que vão gerar esse processo de encantamento. Então, acho que você trouxe um ponto que é crucial, que é o engajamento do time, né? Como que você traz todo o time para essa agenda do encantamento. E eu estou entendendo que isso tudo se conecta no que a gente já conversou aqui hoje, sobre como que é que a gente comunica a nossa proposta de valor, etc. Mas eu estou entendendo que você está trazendo para a gente que vai um pouquinho além, né? A gente estava falando sobre quais eram as ferramentas que a gente poderia utilizar para conseguir captar esse interesse ou eventualmente desinteresse de determinadas famílias em permanecer com a escola. Que a gente tem na pesquisa de satisfação uma dessas ferramentas, onde a gente vai rodar uma pesquisa de satisfação e nós vamos naturalmente escutar de parte das famílias, né? Eu acho que um dos desafios é que todas as famílias, inclusive, se manifestam na pesquisa de satisfação, mas de parte dessas famílias, elas vão trazer a informação para a gente de pontos de insatisfação. Mas isso não vai ser o suficiente, né? A gente vai precisar olhar para a jornada, aonde sim, os alunos estão supervisionados o tempo inteiro, desde lá da portaria, né? Eu costumo dizer aquele pai que passa na porta da escola e nunca entra na escola, né? O único ponto de contato dele com a escola, muitas vezes, é o sorriso do porteiro que acabou de receber a criança ali, ó, na calçada, ou no carro, né? No drop-off ali do carro. Sim. Então, a impressão que o pai vai levar ao longo dos 200 dias letivos, ou de 180, 190 dias letivos, que são os dias que ele vai permanecer só na porta da escola, é a recepção que o porteiro trouxe, né? Então, da importância da gente, de fato, ter uma equipe que está inteira engajada nesse processo de retenção, que, na verdade, é um processo de encantamento, né? Famílias encantadas pelo propósito de todos que estão ali envolvidos no time da escola, não apenas diretores e coordenadores, mas professores, parceiros de contraturno, time de portaria, inspetores, etc. Ou seja, a equipe toda engajada. E aí eu acho que vem um pouco do desafio, né? Como é que a gente pode trabalhar isso dentro das nossas escolas com as equipes? Como é que a escola vai trazer a importância do tema da retenção
para dentro da reunião com os seus respectivos times, de fato pensando em ter uma cultura, né, onde todo mundo esteja comprometido com a retenção daquelas famílias que lá estão. Ótima pergunta, Pedro, muito boa. Você deu o exemplo da portaria, né? É curioso, né? Você falou da jornada do usuário e é bem isso que você relatou. A gente, quando faz a pesquisa, a gente pede para avaliar coordenador, diretor, a recepção, os canais de comunicação, aplicativo e tal, e a portaria. O item mais bem avaliado de 99% das escolas é a portaria, porque é isso que você falou, normalmente às vezes até é a cara da escola, né? A forma como o porteiro acaba recebendo as famílias com um sorriso e brinca com as crianças, aquilo passa um valor da escola, e tem muita escola que nem olha essa pessoa como parte desse processo, né? Então, na Positivo, se eu não me engano, acho que esse processo todo, que eu entendi, é que está envolvendo bastante gente, mas é uma decisão estratégica mesmo, como é que eu trago todo mundo para o jogo. Mas sendo bem direto, assim, Pedro, bem honesto também, a gente sabe, né, que no final a equipe pedagógica, né, o coordenador, o diretor ali, às vezes mais pedagógico, o dia a dia, de novo, é massacrante e às vezes um aluno a mais, por exemplo, ele acaba sendo até mais trabalho. Se você for para pensar, cada captação de aluno ele é mais trabalho para aquela coordenação ali. Então a forma como a gente tenta abordar, né, um pouco a equipe pedagógica toda é pelo sonho. Porque efetivamente, quem trabalha em escola não está ali desavisado, porque trabalha bastante, chega cedo e termina tarde. Eu trabalho em outros segmentos, não tem outro segmento que tem um trabalho assim, que é tão, né, demandante nesse sentido, até de horário de atendimento e tal. Então, você está aqui trabalhando bastante, tem uma jornada que é realmente extenuante, você está ali tendo relação com família, com desgaste e tal. Você reconheceu nessa escola, né? Lógico que se a escola está com um time mais motivado é um pouquinho mais complexo, se a escola não está com um time, né, junto ali, mas você reconheceu nessa escola como uma escola que atende inclusive o seu objetivo de fazer esse mundo melhor, educando crianças de uma forma diferente. Você confia no trabalho que você faz como coordenador, como professor, então deveria ter fila na porta da sua sala de aula, fila na porta da sua escola, porque você faz uma educação incrível. Então, primeiro a gente tem que ganhar um pouco pelo coração. Segundo, é até trazer um pouco para o problema do jogo. Falar, gente, é isso que você falou na abertura, né, Pedro? O segmento está mais complexo, vai estar mais competitivo e não vai estar pior, não vai estar melhor. Então amanhã pode abrir uma escola na porta da sua, que vai chegar com um prédio todo novinho, que vai dar um baita de um desconto para famílias fundadoras, que é na moda também. Vai ter um monte de coisa que vai acontecer e do dia para a noite você vai falar, bom, agora eu vou ter que me virar. E por que a gente não faz esse processo ao longo do tempo? E uma vez que a gente começa a ter esse crescimento da escola, volta a ter o crescimento da escola, todo mundo que está na escola sabe que a escassez que a escola vive. Então, uma coordenação adoraria ter, por exemplo, hoje, alguém para ajudar na mediação de conflitos, ou para cuidar de alunos que têm algum tipo de necessidade especial, ou para ter alguém de psicólogo. Gostaria de ter vários recursos pedagógicos, como você falou. Gostaria de ter investimento no prédio. Isso só é possível quando a escola cresce, e a escola, para crescer, precisa olhar esse processo da retenção. Então, quando você começa a trazer um pouco todo mundo para o barco, de assim, ó, a gente está aqui. Se a gente não remar junto, a gente vai ter dor. E no final, o benefício, inclusive para um coordenador, por exemplo, você vai ter um tempo mais inteligente utilizado. Quando você começa a ter uma retenção maior, quando você começa a ter mais gente ajudando a interpretar os sinais de onde estão os potenciais pontos de evasão, você não precisa fazer reunião com todas as famílias, como você falou, você precisa fazer com aquelas que estão gerando um atrito além do que a escola, né, a equipe está fazendo. Então a forma como a gente encontrou, e que eu acho que é papel do mantenedor também fazer isso, é envolver todo mundo. Então o Positivo está fazendo agora um momento de formação de todo mundo para matrícula e rematrícula. Isso é um primeiro passo. Mas como é que a gente, não sei como é no Positivo, né? Então a gente não conhece aqui no detalhe, mas como é que no dia a dia, né, as escolas que têm o sistema aí, como é que no dia a dia elas conseguem trazer essa equipe de fato para dentro do jogo. Então toda escola tem reunião, sei lá, eventualmente semanal, pedagógica, com a coordenação, para a gente falar um monte de caso. Quanto daquela pauta tem a ver com fidelização? Com evitar a evasão? A maioria é para discutir o caso de um aluno X que está com problema tal, mas quanto daquilo lá é pauta do diretor, dos gestores? Quanto tempo na agenda do diretor está ligado ao crescimento da escola, seja retenção, seja captação? Pouquíssimo, pouquíssimo. E não adianta ser só no segundo semestre, quando já está ali no limite. O negócio é o ano inteiro. É você conseguir fazer aquilo bem feito ao longo do ano todo. Perfeito. E aí, Lono, eu acho que a gente chega num lugar, né, na hora que acho que você traz aqui a importância do mantenedor não guardar isso para si, né? Uhum. Essa não é uma estratégia do diretor da escola. Isso é uma estratégia da escola inteira, né? A escola inteira necessita, por óbvio, reter os seus respectivos alunos, seja para conseguir continuar entregando educação de qualidade para o número relevante de alunos, seja
para se manter do ponto de vista estrutural, do ponto de vista financeiro, né? Aquela determinada escola, ela foi construída, aquele prédio foi mobilizado, aquele determinado volume de pessoas foi mobilizada para atender X famílias. Então não dá para a gente conviver com meio X, né, de famílias. A gente de fato precisa ter todas aquelas famílias lá renovando, enfim, e se mantendo dentro do ambiente da escola para que ela permaneça. Eu acho que isso está super claro, mas aí a gente precisa de alguma forma começar a tangibilizar isso para dentro de números, dentro de metas, né? E você até comentou um pouquinho aqui rapidamente da sua estratégia na hora de montar um índice, né, um percentual de evasão dentro da escola, sobre como que é que você metrifica isso. Boa. Então eu queria explorar isso um pouquinho melhor e até iniciando da pergunta mais básica, assim, o que é uma taxa de retenção, né? A gente chegar e falar, beleza, qual é a taxa de retenção ótima, que é, ou boa, muito boa, que uma escola deveria buscar, né? Legal. Então, Pedro, é isso mesmo, né? Então, vamos retomar a métrica, como se calcula, né? Então, você pega o número de alunos matriculados, por exemplo, em novembro do ano passado, tira daí os formandos, então vamos dizer que eu tenho 550 alunos, eu tenho 50 formandos. Então eu tenho uma base de 500 alunos para poder renovar este ano. Então aquilo é a base. Desses 500 que poderiam ter renovado, quantos ficaram? Ficaram 450. Então eu tive uma evasão de 10%. Minha base era 500, perdi 50 alunos, ou seja, 10%, então minha evasão foi de 10%. Então é assim que a gente calcula. A taxa de evasão, ela tem várias coisas que interferem, né? A gente tem situações várias que essa taxa pode ser até uma questão orgânica da escola. Mas vamos dizer assim, as melhores escolas têm uma taxa de evasão assim, perto de 5% a 6%, que é quase que só orgânico, é só quem está mudando de endereço e quem tem uma situação financeira, por exemplo, que a escola não consegue nem ajudar, que é muito grave, já entrou numa dívida ali, já não consegue mais fazer um processo. Então, tem uma perda que é orgânica ali, desses que estão saindo. E as escolas que estão nos cenários menos saudáveis estão mais perto de 30% de evasão. E tem várias escolas que isso é recorrente. Todos os anos tem uma evasão de 30%. Então, naturalmente, como eu falei, tem várias coisas que interferem nessa coisa. O que a gente espera, né, é que a escola esteja pelo menos na faixa entre 10% a 15% de evasão, idealmente entre 8% e 12%. Esse seria o ponto que deveria estar ali. Como eu falo, quais são as exceções, né? Às vezes tem coisas que são inerentes ao negócio. Não tem uma escola, por exemplo, que a gente atende que está dentro de um condomínio militar. E os militares todo ano têm uma evasão. Sai um monte de militar e volta um monte de militar. Então faz parte, é orgânico dali, mas é uma coisa pontual. Às vezes a escola vai enfrentar ao longo da sua jornada um momento de concorrência muito agressiva. Então, o que eu falo de concorrência agressiva? É aquele que chega assim fora do razoável, dando 50% de desconto, assim, muito fora do razoável de uma concorrência normal e que normalmente aquilo dura um período curto, 1 a 2 anos, ninguém consegue sustentar isso durante muito tempo. Então, naquele momento a escola pode falar assim, eu não vou entrar na briga de preço, que é o que a gente recomenda, mas aquilo é temporário e depois vai voltar para o orgânico. Mas fora isso, momentos de sucessão, por exemplo, né, a gente fala um pouco, às vezes tem uma mantenedora que está lá e acontece alguma coisa que ela tem que sair muito rápido, aí tem uma sucessão que é mais tranquila, mas fora exceções, a escola deveria estar aí perto dos 8% a 12% de evasão, seria um bom número para estar mirando. Ótimo. Legal, e aí eu estou entendendo o seguinte, para a gente construir tudo isso que nós estamos falando aqui, né, criar uma cultura organizacional que vai trabalhar toda a jornada de encantamento dos pais para gerar retenção de alunos, enfim, estabelecer o índice atual nosso e poder inclusive se propor dividindo essa meta com as respectivas equipes nos diferentes segmentos, estabelecendo qual que é a meta de retenção de cada uma das áreas, qual que é o papel de cada um nessa jornada, né? Então, quem que é que está responsável pelo evento, no processo de evento, o que é que dá para a gente fazer como um diferencial para gerar algum tipo de encantamento no aluno, quais são os eventos que eventualmente estão mais próximos ali do período em que a gente vai abrir para rematrícula e que de alguma forma possam alavancar a velocidade mesmo do processo de rematrícula dessas famílias, porque, enfim, um evento que eventualmente gere muito encantamento, naturalmente vão deixar famílias mais propensas, né? Então, fico imaginando assim, poxa, você tem uma ação que é muito legal e que você faz ali, por exemplo, no mês de agosto ou no mês de setembro. Será que não faria sentido você fazer uma ação coordenada do ponto de vista de rematrícula dos alunos e eventualmente até de matrícula também, de convidar pessoas para conhecer a sua escola no dia em que você faz aquele evento, que você consegue gerar tanto encantamento assim, né? Eu acho que isso tudo é uma jornada
que a gente sabe que a gente não consegue construir de um ano para o outro, né, London? Então eu queria entender contigo o seguinte, qual que quando a gente fala em crescimento, né, e construção desse plano, qual que é o horizonte de anos que a gente deveria estar olhando, né? A gente, de quanto, qual que é o objetivo, qual que é a ambição que a gente pode colocar do ponto de vista de melhorias e crescimentos, e em quanto tempo que a gente pode fazer isso dentro das nossas escolas? Legal. Então, volto a, né, ressaltar e enaltecer os pontos que você traz, assim, né? Como são vários momentos que você tem a oportunidade de fazer um encantamento, né? Então, ter essa consciência é bem importante e você tem aí vários ao longo do ano para você fazer. A gente também sempre fala que você não tem cárie não porque você escovou o dente hoje. Você não tem cárie porque você escovou o dente todos os dias, né? Se você escovar só um dia só, não vai resolver. Então, ainda que você tenha os eventos, eles são fundamentais, mas é o dia a dia mesmo que vai criando desgaste. E até numa questão de relação amorosa, né? Uma coisa é você sair e ficar com alguém uma noite, outra coisa é você ter um casamento, né? Que é bem mais complexo do ponto de vista de você conseguir estar ali sempre mantendo aquela relação saudável ali. Então, esse olhar para esse relacionamento saudável faz sentido. Acho que na sua pergunta, assim, Pedro, um pouco do horizonte, assim, o que a gente enxerga, em geral, é que a escola, ela historicamente não cuidou desses pontos todos que a gente está falando, né? Nem do posicionamento direito, nem da retenção, nem da captação. Então, eu estou falando no geral, assim, as escolas que fizeram isso bem são as escolas que cresceram bastante, que hoje estão no outro patamar. Mas a grande maioria das escolas que estão aí nesse lugar um pouquinho mais, crescendo um pouquinho, ou andando de lado, ou caindo um pouquinho, são aquelas que não olharam isso. Então, a primeira provocação que a gente está fazendo aqui é como é que o gestor assume isso. Então, entendi que eu tenho que, além de fazer um bom trabalho pedagógico, que é o mínimo que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar o posicionamento, a retenção e a captação. Esse é um trabalho que é daqui para sempre, né? É um trabalho que vai ser feito ao longo de muito tempo. O que a gente sempre tenta fazer é, de novo, levantando os dados, tentando pegar a última campanha, por exemplo. Onde que doeu mais? Foi a evasão ou foi a captação? E às vezes o gestor não tem nem consciência disso. Acho que eu falei mais cedo aqui, né? Tem gestor que chega até nós, que fala assim, quer contratar em SPIN, porque estou com problema na captação. E aí quando a gente levanta os dados, ele perde 30% dos alunos, ou seja, ele está naqueles piores índices de evasão que eu falei lá, e ele capta 30% dos alunos. Eu falei, sua captação está maravilhosa, porque se você não tivesse 30% de captação, você ia dar problema. Se você fechar sua torneirinha de evasão agora, você cresce no ano que vem muito. Tem muita escola que não consegue fazer a captação. Você já tem a sua captação resolvida. Então, o ponto esse é um trabalho de longo prazo. Então, onde eu começo? Levanta dados e fala assim, meu problema está na captação, ou está na evasão. Nesse caso, eu falei a evasão, então resolve a evasão. O outro caso, não, minha evasão é baixa, tá tudo legal. Então, vamos olhar a sua captação. Aonde está a dor? Você pode ter uma situação onde você tem muito pouca procura pela sua escola, e aí você tem que trabalhar, então, como é que eu amplio a questão de procura para não sair só no orgânico, como você falou. É importante indicação, é importante mão de aluno, que é o básico que tem que vir para você. Mas e o resto? A sua fachada está atraindo, a sua marketing digital está atraindo, então eu preciso cuidar de gerar mais interesse. Mas vamos dizer que o seu volume de interesses não está ruim. Seu problema está nas conversões, então agora eu vou focar nas minhas conversões. Como é que eu, como sou mantenedor da escola ou coordenador, posso ajudar quem está fazendo a visita lá a fazer uma visita melhor, a apresentar e contar melhor a história, como é que está. Então, eu não sei se eu tenho uma resposta concreta assim, de que horizonte de tempo, mas claramente não é do dia para a noite que isso acontece. É um processo de fortalecimento, mas começa pela intenção. Você usou a palavra mais cedo aí. Se você tem intenção, não, eu tenho que olhar esses 3 pontos aqui e criar agenda para isso, criar um momento na reunião semanal para olhar, colocar um momento na reunião com a coordenação, colocar um momento de reunião com a equipe mais administrativa, para todo mundo estar olhando para isso, é um bom começo. Mas assim, em um ano, assim, começando um trabalho bom, assim, já dá para fazer uma boa mudança, Pedro. Boa mudança. Legal. Eu acho que você está me fazendo refletir aqui, né, Pedro? Sobre a importância de olhar para o crescimento no longo prazo, né? Do mesmo jeito que a gente eventualmente se colocou nesse lugar de não conseguir crescer muito, ou tá andando um pouquinho de lado, ou às vezes até tá encolhendo um pouquinho a nossa escola, da mesma forma que isso não aconteceu de um ano para o outro, a gente inverter essa curva e colocar essa curva num lugar onde a gente de fato tem uma máquina de rematrículas e de matrículas, né? Funcionando, também vai demandar algum tempo, né? O tempo que a gente está falando aqui é o tempo de adoção de algumas medidas que são estruturais, né, numa escola ou em qualquer empresa, né? Então, assim, no horizonte de tempo, eu acho que a gente vai, de fato, gastar aí e deveria fazer um planejamento que fosse capaz de alcançar um período de 3, talvez 5 anos, né?
Ou seja, beleza, eu tenho um sonho grande de sair de 300 alunos e voltar nos 450 alunos que eu tive um dia, e a gente se propôs a fazer isso numa jornada de 3 anos, que não necessariamente vai acontecer dentro da mesma ordem de grandeza e de forma linear nesses 3 anos. Talvez a gente tome um tempinho para, de fato, retomar. Mas eu acho que você me fez refletir principalmente sobre a importância do diagnóstico, né? Da gente conseguir entender o diagnóstico, porque os recursos dentro do ambiente da escola, para de fato tirar do papel essas ações, eles são escassos, né? Tanto o recurso humano, e eu acho que você falou muito aqui hoje para a gente, em vários momentos, da importância da gente poupar tempo, né? A gente falou muito aqui de como que esse mantenedor ele está muito sobrecarregado do ponto de vista de tempo e como que ele está usando esse tempo precioso, escasso, raro que ele tem, inclusive com a equipe dele, para discutir casos pontuais, sem discutir temas estruturais. Perfeito. Muitas vezes por não conseguir saber qual que é o diagnóstico, onde é que ele precisa atuar. Então, eu acho que essa consciência do ponto de vista da preservação e da alocação de tempo talvez seja uma das principais mensagens que nós estamos passando aqui para falar, olha, colocar a intenção significa, de fato, conseguir preservar dentro daquela longa lista de materiais e prioridades que você vai ter que atuar, trabalhar, em qual que é que você vai alocar o seu tempo. E aí nós estamos falando, olha, tem uma intenção de se encantar a família que passa pela necessidade de discutir isso com a sua equipe, construir, resgatar e organizar essas informações, esses dados que são estatísticos e que eles estão lá disponíveis, mas não estão organizados e que necessariamente para você organizar, você também vai precisar investir algum tempo seu para dar esse direcionamento ou eventualmente até efetivamente apurar parte dessas informações, né? Estruturar essas informações, que são informações de fato estratégicas, né? E que eu acho que vale a pena você, às vezes, até se dedicar de forma direta, não delargando, no máximo delegando esse tipo de tarefa. Eu acho que a preservação do tempo aqui, então, de novo, surge como algo ultra relevante. E depois, na hora de passar por esse processo de encantamento, entendendo que em determinados segmentos, ou determinados anos, ou determinadas turmas, ou determinadas famílias que eventualmente exercem ali uma liderança, uma influência sobre outras, você efetivamente vai ter que dedicar tempo da liderança da escola para atuar naquele tema ali. E de alguma forma, você também precisa se organizar para ter esse tempo disponível. Acho que o nosso grande recurso mais escasso de todos, se tratando de gestão escolar, sem sombra de dúvida, é tempo. Mas além de tempo, também vão ser necessários alguns investimentos do ponto de vista financeiro, né? Então tudo que a gente está falando aqui, de alguma forma, está impactando de forma direta o fluxo de caixa da escola. A escola precisa estar preparada para fazer determinados investimentos, né? Se a gente consegue detectar que nas nossas pesquisas de satisfação, na nossa escuta atenta às famílias, que é o prédio que está precisando de uma pintura, ou da quadra que está precisando de novos equipamentos, ou mesmo de uma reforma, a gente vai precisar conseguir alocar capital também para fazer aquela reforma, para fazer aquela aquisição de equipamentos. Então, acho que a escola precisa começar a entender que, na verdade, é um movimento circular, né? Na medida em que a gente retém os alunos, na medida em que a gente capta bem os alunos, a gente acaba tendo mais recursos. Esses recursos estando disponíveis no tempo certo, né? Porque não adianta o recurso chegar para a gente atrasado, ele tem que chegar no momento adequado em que a gente de fato está planejando fazer aquela determinada campanha, aquela determinada intervenção, aquela determinada reforma. Então acho que a gente precisa olhar para o todo com bastante intenção, né? Que eu acho que foi a palavra que surgiu aqui o tempo inteiro. Com a intenção de encantar as famílias, de assegurar que todos na escola estão também engajados nessa missão de encantar a família. Lembrando que a escola sem os alunos, sem a família,
E sem a nossa equipe, é só um prédio vazio igual outro qualquer, né? Então, assim, a gente precisa, de fato... A pandemia mostrou isso aí. Se dedicar para isso, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que nós todos ficamos marcados por isso. Os conflitos são muitos, de fato. A gente precisa ser capaz, eu acho, de gerenciar esse conflito. Mas quando a gente encara isso, como a gente normalmente encara dentro das nossas escolas, como de fato sendo uma missão, né? Eu acho que isso faz com que esse trabalho seja mais leve mesmo, mais fácil e, consequentemente, mais direcionado. Mais direcionado significa mais efetivo, né? Ou seja, a gente consegue, de fato, conseguir o que a gente se propôs a fazer, que é entregar educação de qualidade para um número grande de famílias, contando também com ferramentas sobre as quais nós conversamos aqui hoje e com a nossa equipe para, por meio de gestão, conseguir fazer com que isso se concretize lá na ponta, né? E isso em si é o processo de encantamento, que nem deu tempo da gente conversar, nós vamos precisar aqui depois de uma outra conversa para voltar nesse tema, é uma grande geração de leads, ou seja, de novas recomendações para que outras famílias venham conhecer a nossa escola, né? Essa família encantada, eu acho que esse é o meu ponto final aqui, queria te passar a palavra, antes de mais nada, te agradecendo pelo seu tempo, mas que você pudesse aí dar essa última informação aqui para a gente sobre como que esse processo de encantamento se conecta de uma forma direta nas ações que a gente tem para fazer de captação no segundo semestre. E, de novo, deixar aí seu contato, enfim, a gente vai conversar aqui com o Positivo também, deixar nossos contatos, eu acho que já fica aqui o nosso compromisso com o Positivo, para quem quiser depois, de alguma forma, ter um desdobramento dessa conversa que a gente começou aqui hoje, conseguir nos encontrar aqui também. Tanto eu aqui poder fazer essa conexão com o Isaac, quanto você também poder fazer a conexão com o time da Spin. Legal, Pedro. Boa. Gostei do seu fechamento, assim, nesse sentido. Eu acho que é o que a gente está fazendo até na nossa vida, né? A questão é priorização de tempo, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo e como é que tá? Esse é o bem mais escasso mesmo. E volta para isso, né? A intencionalidade que você colocou, e eu acho que a gente está saindo daqui dessa mesa com esse olhar. Qual a intencionalidade está focada nesse processo de retenção, de captação, do crescimento da escola como um todo e quanto tempo você dedica. Então, quando o gestor ele define isso, né, o que ele está fazendo na semana dele, porque ele não trabalha pouco. O gestor não trabalha pouco, ele trabalha muito. Mas, como você falou, às vezes ele está gastando muita energia com coisas pontuais e não está olhando ali. E uma coisa, né, Pedro, a gente já falou bastante disso também, né, em outros momentos que a gente conversou, que às vezes quando a gente vai falando isso parece que é tudo muito complexo. E no final a gente tem que começar pelo que é possível fazer. Faz até onde o braço alcança, né? Cada dia você faz um pouquinho melhor. Então, você falou de reformas de prédio, por exemplo, né? Às vezes a escola fala, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer reforma? Sabe que eu gosto muito de visitar escolas, né? Eu vou bastante para a escola, sempre para tentar ver um pouco como é que é a percepção da família. Teve uma escola que me chamou muito a atenção, assim, que eu falei com o diretor porque eu cheguei na sala dele, né? Eu cheguei, entrei na escola, passei pelo processo, fiz uma visita como se fosse um cliente oculto ali, mas as pessoas sabiam quem era, mas eu fui fazer. E no final eu fui para a sala do diretor. E eu falei para ele, assim... você já reparou quantos vasos com planta morta você tem na sua escola? Nessa jornada que um cliente está conhecendo a sua escola está passando? Planta morta. Não custa nada ir lá trocar um vaso. Quanto custa? É marginal o custo, né, de você fazer isso. E aquilo está mostrando um pouco da identidade da escola. Qual é o cuidado que você tem ali? Então, o prédio fica triste, o prédio fica naquele sentido. E coisas também, não dá para fazer grandes reformas, estou sem dinheiro hoje, sim, mas quais são os pontos que chamam aos olhos uma família que está visitando, uma família que está lá? Como você falou, tem muita escola que só fica no portão. Como é que está a sua fachada? O mínimo, né? Para atrair pessoas novas. Então são coisas que, tá bom, não tenho tanto dinheiro, mas eu vou começar por aqui. Não tenho tanto tempo para fazer tanta análise, tanto dado, mas vou começar a olhar o dado da retenção. Vamos tentar olhar por turma, que a gente mostrou aqui. Tá bom, já é um bom trabalho. Então, começa por onde dá. E aí, à medida que você vai crescendo, vai melhorando, você vai evoluindo. Então, acho que essa intencionalidade, acho que é o que você falou. O tempo, né, que a gente está colocando é esse. E não assustar que não é tudo muito complexo. Não é. É mais simples do que se imagina. O importante é começar. E aí você falou um pouco da captação, como tudo isso conecta, né? A gente foi falando bastante disso, né? Quando você vai cuidando dessa fidelização, ele é um processo que ele retroalimenta a escola. Eu amo, assim, Pedro, no final, o ponto. As pesquisas de satisfação, tudo aquilo que vem, ele dá uma devolutiva para a escola, para a equipe pedagógica, o que de fato a família dá valor. Porque às vezes a equipe pedagógica está gastando um tempo monstruoso numa coisa que ninguém está vendo valor naquilo. Então, quando você começa a ter essa troca, então me conta o que você está achando, aí eu vou pegar aquilo que você está achando e vou tentar ver o que eu faço. Então, aquilo começa a melhorar o projeto pedagógico como um todo. E a gente fala muito desse posicionamento, né? Quando vem uma reclamação de uma família, alguma coisa, a gente fala que tem 3 condutas aí possíveis, né? Uma é
você tem razão, eu não estou fazendo, eu vou fazer, eu concordo com você, eu vou fazer. A segunda é falar, isso que você está reclamando, não é que eu não faço, mas acho que eu estou sendo um pouco efetivo na minha forma de comunicar para você. Então deixa eu te explicar o que eu faço e por que aconteceu isso com você e com seu filho. E é o grande caso, né? A família entra brava na escola, vai para a sala do diretor e coordenador e sai felizão, porque ela conseguiu comunicar aquilo que ele não estava entendendo. E o terceiro ponto para a gente, que é tão importante quanto os outros dois, é falar assim, isso que você está me pedindo, eu não faço. Porque eu como escola acredito nisso aqui, isso que você está me pedindo vai contra o que eu acredito ou o que eu tenho capacidade de fazer. Então eu vou até aqui. Tudo bem? Estamos alinhados? Sem nenhuma expectativa. Quando você vai se reafirmando, isso tudo vai ajudar naquilo que você falou, como é que isso vai refletir na captação. Porque essas famílias vão começar a alinhar a expectativa, você tem menos frustração, ela vai começar a falar muito bem da sua escola para fora e obviamente vai vir muita coisa de indicação e aí ajuda na captação diretamente. E esse exercício ajuda a escola a ter mais clareza sobre o seu posicionamento. Então acho que é isso, né, Pedro, para fechar assim, né, como você falou, a gente ama a escola, trabalhar com a escola, apoiar nesse processo todo, porque ele não é simples e o gestor às vezes não tem nem repertório para isso, às vezes a gente fala que santo de casa não faz milagre, até já tem muita coisa, mas a equipe não consegue fazer, a gente ajuda a dar um acompanhamento, então é uma reunião semanal para a gente ajudar nesse processo e tem muito repertório para fazer. Então quem tiver interesse aí, @inspinedu, né, o nosso Instagram, por lá dá para mandar um direct, alguma coisa assim, ou no comercial @inspin.com.br. E agradecer a vocês, ao Isaac, né, pelo convite. A gente sempre está muito parceiro, eu gosto muito do trabalho do Isaac, eu gosto muito dessa parceria que a gente faz, porque nós todos estamos tentando desenvolver toda uma... Acho que todo um segmento, né? Tem muita coisa para ajudar o pedagógico da escola e pouca coisa para ajudar na parte de gestão. Então acho que tem essas empresas que estão caminhando para isso, acho que esse é o lugar. E do positivo também de abrir o espaço para a gente poder, né, ajudar a educar esses gestores e contribuir de fato para a educação. Perfeito. Reforço aqui meu agradecimento à equipe do Positivo por ter aberto essa parceria aqui com o Isaac, no espaço também de fala aqui da SPIN, para a gente poder trabalhar de um tema que é tão importante para a escola, que é a gestão, né? Então, assim, olhar para o time de gestão, olhar para o time administrativo financeiro, é o que a gente faz, né, Pedro, na nossa jornada aqui no Isaac, na jornada de vocês na SPIN. Contem com a gente e até a próxima, pessoal. Obrigado. O que você está achando dos conteúdos? Aponte a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aqui na tela, pois a sua opinião é muito importante para que possamos trazer cada vez mais conteúdos relevantes para o dia a dia. Te esperamos amanhã. Até mais!